E Samuel disse: calma, vamos interceder a Deus e ver o que esse Deus nosso faz. E Deus então fez de uma maneira sobrenatural, como já comentei, criativa, e deu uma vitória ao povo. Então, neste momento, Samuel faz um balanço curto, bem curtinho, mas carregado. Até aqui, considerando o passado e o presente, nos ajudou. Quando você diz que alguém lhe ajudou, você está reconhecendo duas coisas. Primeira, que você é fraco, ou pelo menos estava fraco naquela situação, ou incapaz, ou no mínimo carente de ajuda, sem condições de fazer tudo o que você precisava fazer. Se alguém teve que lhe ajudar, é porque você estava sem condições, não estava correspondendo à altura da força que você precisava ter para fazer aquela tarefa, seja lá o que fosse. Segundo, você reconhece que não ficou abandonado. Eu fui ajudado. Opa, então você estava precisando de ajuda, você estava carente. Segundo, você não ficou abandonado na sua carência, jogado, se vire. Não, alguém ouviu falar, alguém se condoeu, alguém exerceu amor com você, e alguém chegou junto, para você poder dizer: fui ajudado. Então Samuel vai devagarinho. Até aqui, até este momento, nos ajudou. Estávamos em grande aperto, precisando tremendamente de ajuda, e não ficamos abandonados, fomos ajudados. Ótimo. Aí vem a pergunta: por quem? Quem foi que ajudou vocês, ó profeta Samuel? O Senhor. Uma confissão aqui de fé, uma confissão de agradecimento, uma confissão de reconhecimento da bondade de Deus, da atenção de Deus sobre eles, o reconhecimento de muitas coisas da parte de Deus com relação a eles. Não foram ajudados pela própria força deles, pela capacidade deles, que eu já disse, lutaram. Eles lutaram. Deus não tocou no corpo, até onde eu posso ver pelo texto, Deus não tocou no corpo de um filisteu daquele. Ele apavorou os filisteus, e os judeus então lutaram e venceram. Mas poderiam dizer: porque nós estamos bem preparados para a guerra, nos pegou de surpresa. Mas você viu como nós reagimos bem, reagimos rápido e tal, que pode até ter reagido mesmo, mas não é o que Samuel colocou em ênfase. Ele nem falou dos soldados que lutaram, do povo, se nem se pode chamar de soldado, que estavam lá de uma maneira, como já falei, até civil, de maneira religiosa. Não foi por algum aliado também que eles chamaram algum povo ali vizinho para ajudá-los contra, que às vezes faziam isso também, de uma maneira inclusive muitas vezes errônea, que ofendiam a Deus com os aliados, mas é outra história. O fato é que foi unicamente pelo Senhor, somente o Senhor os ajudou naquele momento. Hoje é um dia propício para balanço, e esse ano tem sido tão bom para a nossa igreja, que temos o privilégio de fazer um balanço nos moldes do balanço do profeta Samuel, curtinho e bastante significativo. Até aqui, até hoje, até aqui, nós temos um defeito: olhar tanto para o futuro, que nós deixamos de contemplar, olhando para trás, coisas boas que nos aconteceram, e mais ainda, de contemplar várias situações de sufoco, de grande aperto, da onde Deus nos tirou. É um defeito nosso. O empresário faz um empreendimento qualquer ali, tem um plano, faz uma estratégia,
e mal termina aquela fase daquele empreendimento, ele nem curte como deu certo, e a alegria por ter acertado, por ter feito algo prudente e tal, utilizou-se de estudos para aquilo, nada, ele já está pensando no próximo. E tanto que pediu a Deus, no caso do empresário crente, pediu a Deus ajuda e tudo. Aí a mãe, cujo filhinho acabou de ficar bom, depois de um sufoco, de 3 semanas doente e tal, pediu a Deus não sei quantas vezes. Ela está preocupada, adivinha com o quê? Com a próxima. A menina já espirrou, ela já está nervosa, já está tensa, e pouco para se lembrar, um minutinho. 1 mês atrás, 2 meses atrás, estava assim, ou muito pior, e Deus tirou. Ele pode tirar de novo, assim que Ele quiser. Se não tirar, é da vontade dEle, é um Deus poderoso, é um Deus bondoso, e pouco temos o costume de parar, para olhar para trás, e admirar as coisas que Deus fez, sempre preocupados com o futuro, com o que vem na frente. A igreja com um corpo, ela não é exceção. Estamos sempre pensando no quê? Próxima programação, tem uns avisos no final do culto. Próxima semana vamos ter isso, vamos ter aquilo, daqui a 2 semanas vamos ter isso, vamos ter posse disso, vamos ter batismo, vamos ter aquilo. Estamos sempre pensando para frente. Próxima programação, próximo batismo, próxima conversão, próximo retiro. Tudo bem, é bom olhar para frente, aliás, temos de olhar para frente para fazermos os planos, é claro, mas não olhar para frente a tal ponto de prejudicar ou de nos fazer esquecer de também olhar para trás, parando um pouco e contemplando o que passou. É altamente saudável fazer isso de vez em quando, como igreja. Até aqui nos ajudou uma atitude que sempre deve estar nos nossos corações: reconhecimento de que somos fracos, precisamos de ajuda. Jesus falou da igreja de Filadélfia algo interessante. Vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim, Apocalipse 3 e 8, 7 e 8, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, ou seja, Jesus Cristo. Então ele fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Conheço as tuas obras, então, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele próprio olhou para a igreja e disse: você tem pouca força. E é exatamente assim que nós devemos nos sentir. É assim que agrada a Deus, um conhecimento, uma convicção de que somos pequenos demais, fracos demais, sem condições de realizarmos nada que preste pelos próprios meios. Vocês querem ver o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Mesmo capítulo 3, versículos 15 a 17. Conheço as tuas obras. Dá até arrepio imaginar ele dizendo isso para a nossa própria igreja. Pavor. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso para a igreja. Pois dizes: estou rico e abastado
e não preciso de coisa alguma. Oh, atitude! E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que passagem! Que passagem! Nem sabe que é infeliz, está tão cega pela arrogância, pela altivez, que nem sabe que é infeliz, e cego, e pobre, e nu. Até aqui nos ajudou. No balanço de final de ano não poderia faltar o reconhecimento sincero de como a igreja precisou o tempo todo de ajuda. E juntamente com esse reconhecimento, nós confessamos que nós não ficamos abandonados, como eu falei. Alguém poderia precisar de ajuda, reconhecendo que estava fraco, mas não está vendo ninguém, ficou abandonado lá. Não, quando nós dizemos até aqui nos ajudou, opa, alguém nos ajudou. Não ficamos abandonados à própria sorte. Alguém nos ajudou, alguém nos deu a mão. Quem? Pastor Mauro? Com as suas pregações, a sua liderança e tal? Não. A diretoria da igreja? Com 1000 reuniões? Não. Os membros que deram fielmente os seus dízimos? Não. Os membros que ganharam almas para Cristo? E trouxeram pessoas para ouvirem a palavra de Deus no nosso meio? Não. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor. Maravilha. Somos privilegiados em poder exclamar como Samuel, que a nossa carência que existe é alta, ela foi suprida pelo próprio Deus. Pelas providências desse Deus, nós fomos mantidos unidos como um só corpo. Hoje pela manhã foi comentado naquela reunião abrindo o coração, a nossa união como um ponto forte. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Se quiserem que eu chegue lá só para ler, você pode apenas escutar. A opção sua, mas eu não vou esperar muito. 1 Coríntios 12, de 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós fomos mergulhados no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo nos mergulhou no Espírito Santo, e o que causa esta união entre nós é o fato de todos nós termos recebido de um só Espírito, estarmos mergulhados num só Espírito e fazermos parte de um corpo onde o Espírito é o Senhor Deus. Então, se estamos unidos, isso aí é uma beleza de reconhecermos, é porque Deus nos manteve unidos pelo Espírito Santo. Ah, coisa boa, nós temos sido santificados ao longo deste ano, com as pregações, com as aulas, com os estudos. Ótimo. Quem nos santificou? É quem pregou? É quem deu a aula? Negativo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Já cheguei lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem sido santificado? Nós temos sido santificados? Ótimo. Deus nos manteve assim. Ah, nós temos crescido espiritualmente ao longo deste ano, como igreja. Está mais forte, mais adultazinha, uma adolescentezinha, não sei nem se é isso, nós somos tão novinhos como igreja, mas temos crescido espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a 7,
que diz assim: